Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus, pastor Raimundo Nonato, passando aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E a palavra deste dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Vamos fazer a leitura apenas de 3 versículos, versículo 29, 30 e 31. A palavra está em Mateus, capítulo 14, versículo 29, diz assim a palavra: E ele disse: Vem. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, aqui em Mateus capítulo 14, aqui a Bíblia vai nos dizer acerca da segunda tempestade que os discípulos enfrentaram. Mateus capítulo 14, do versículo em diante, vai dizer que Jesus compeliu os discípulos, ordenou aos discípulos para que eles embarcassem no barco para o outro lado. Dando a ordem, os discípulos obedeceram a ordem do mestre e Jesus tinha uma multidão ali. E Jesus começou ali a despedir aquela multidão, e despedindo a multidão, ele despediu a multidão e subiu ao monte a fim de orar, a fim de ficar sozinho com o Pai em oração, em secreto. E Jesus ficou ali em oração, porque Jesus tinha uma vida de oração. E aí a Bíblia diz que ele ficou ali a fim de ficar sozinho, a fim de orar. E já era tarde, Jesus ali, e Jesus foi ter com os discípulos. E já era tarde, o barco já estava a muitos estádios, já estava longe o barco, e os discípulos estavam ali naquele barco, que o barco estava sendo levado ali pelos ventos. O vento estava grande ali, a tempestade estava grande, e o barco estava sendo açoitado ali pelas ondas, pelos ventos, e os discípulos preocupados, e Jesus vai até eles. Jesus vai ter com os discípulos e Jesus vai por cima das águas. Jesus vai andando por cima das águas. E quando os discípulos vê aquilo, os discípulos começam a ficar apavorados, eles ficaram temerosos, eles gritaram, eles exclamaram: é um fantasma! Quando eles vê Jesus, eles acharam que era um fantasma e eles ficaram com medo. E Jesus falou: não temais, sou eu, não tenham medo, sou eu. E Pedro, ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E ali Pedro, ousado na fé, Pedro desce daquele barco e Pedro começa a viver o sobrenatural. Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Ele começa a caminhar e ele caminha olhando para Jesus, andando por cima das águas. Queridos, nós precisamos e devemos continuar olhando para Jesus. Esse é o tema, essa é a palavra que Deus quer falar aos nossos corações neste dia. Continue olhando para Jesus. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, Pedro, ele estava vivendo o sobrenatural. Pedro estava andando sobre as águas. Só que a Bíblia diz que Pedro, reparando a força do vento, Pedro começa a submergir, Pedro, ele começa a afundar. Queridos, enquanto Pedro ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural, mas por um momento Pedro tira os olhos de Jesus e Pedro começa a olhar para os ventos, Pedro começa a olhar para a tempestade. Queridos, todas as vezes que nós continuamos olhando para Jesus, pode acontecer o que acontecer, a tempestade que acontecer, os ventos que acontecer, a dificuldade que acontecer, nós continuamos vivendo o propósito, nós continuamos firme na caminhada e nós continuamos olhando para Jesus e vivendo o sobrenatural. Mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós não podemos olhar para os ventos
E a palavra de Deus para a tua vida hoje é, querido, não olhe para os ventos, não olhe para as tempestades, não olhe para as dificuldades, não olhe para as perseguições, não olhe para as pedradas, não olhe para as enfermidades, não olhe para os problemas. Fita os teus olhos em Jesus, olhe somente para Jesus. A tempestade talvez está grande na tua vida. A dificuldade está grande na tua vida. Talvez a tempestade entrou na tua vida, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho. Mas não olhe para as tempestades. Olhe além das tempestades. Continue olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Pedro, ele foi ousado na fé. Ele teve uma ousadia ali, sabe? Ele falou: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. E ele, confiando ali na palavra de Jesus, Jesus falou: vem, Pedro. Ele desce do barco. Pedro começou a viver o sobrenatural que ninguém estava vivendo. Naquele momento de tempestade, dentro daquele barco, Pedro, naquele momento, ele não olhou para a tempestade. Ele não olhou para os desafios. Quando Jesus disse: vem, Pedro, ele desceu daquele barco e ele começou a viver algo extraordinário, sobrenatural, que ninguém estava vivendo. Pedro estava vivendo. Ele estava andando sobre as águas. Todas as vezes que você olha para Jesus, você consegue caminhar andando por cima dos problemas. Talvez tudo à tua volta está difícil, está em dificuldade, está em tempestades. Mas as tempestades não podem te parar. Se você olhar para Jesus, você vai conseguir vencer as tempestades. Você vai caminhar por cima delas. E Pedro, ousado na fé, ele começa a andar sobre as águas. Eu aprendo uma lição aqui, queridos. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as dificuldades, nós começamos a afundar, nós começamos a ter medo, porque Pedro, enquanto ele estava firmemente olhando para Jesus, ele estava andando por cima das águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para os ventos, aí Pedro teve medo e Pedro começou a submergir. Então, querido, a palavra de Deus para a tua vida é: olhe para Jesus. Talvez você está que nem Pedro. Talvez você, por um momento, você até estava firme em Jesus, firme na fé, olhando para Jesus, firme na caminhada. Mas, de repente, você começou a olhar para os ventos. Você começou a olhar para as dificuldades. E todas as vezes que nós olhamos, fitamos os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, aí vem o medo, aí a gente sai do propósito. Mas se você olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé, olhe para ele. E Pedro, quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, ele clamou ao Senhor. Ele clamou. Talvez você começou a afundar nos problemas, a afundar no pecado. Você começou a afundar, sabe, o medo tomou de conta da tua vida. Talvez você está vivendo só ali, fitado os teus olhos nas tempestades. Mas Jesus fala para você hoje: ei, clama a Ele, porque Ele vai te socorrer. Ele te socorre. Pedro clamou e ele falou: salva-me, Senhor. E Jesus, tomando pela mão, Jesus pegou Pedro e Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus subiu com Pedro ali para o barco. Jesus socorreu Pedro. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, mas clama a Jesus. Clama a Ele neste dia, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir, sabe, a tua oração. Invoca Ele. O Salmo 50, versículo 15 diz: o Senhor, Ele está dizendo: Deus, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É isso aí, queridos. Continue olhando para Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha um dia de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Paz do Senhor Jesus.